E hoje o Metrópolis entrevista Alessandro Vieira, que é senador pelo Cidadania do Sergipe. Senador, hoje nós tivemos o depoimento do deputado Osmar Terra, e eu vi que o senhor postou no Twitter, ainda há pouco, que há pessoas que fazem 15 minutos parecerem uma eternidade. Por que foi tão enfadonho assim o depoimento de Terra? E pergunto mais, não há nada que se aproveite da fala dele? O depoimento do deputado Osmar Terra era importante para cumprir uma etapa indispensável da CPI. Osmar participou de praticamente todas as reuniões do chamado Gabinete Paralelo, é um notório defensor das medidas contra isolamento, contra, enfim, o tratamento adequado, ele defende tratamento precoce, ele defende imunidade de rebanho natural. Então, a gente tinha que cumprir essa missão. Só que, infelizmente alguns colegas usam seus 15 minutos, que deviam ser de questionamentos, para fazer discursos, enfim, defesa do governo, aquela coisa, e às vezes, pior ainda, desinformação. Então, o tweet foi nesse sentido. Tem alguns que fazem 15 minutos extremamente dolorosos para quem acompanha. Então, o deputado Osmar Terra reconhece, por exemplo, que usar máscara é necessário, ele reconhece que o isolamento social poderia gerar efeitos positivos se fosse bem aplicado, e conseguimos mostrar também que ele falseia números e dados com uma facilidade impressionante. Nas primeiras semanas, senador, as sessões da CPI da Covid geraram muito interesse dos brasileiros, né? A gente teve recorde de audiência, milhões de pessoas assistiram aos depoimentos. Mas hoje a comissão tem gerado menos interesse público. Quais são as razões, na sua avaliação, dessa repentina falta de interesse, desse repentino desinteresse da população quanto à CPI? Existem alguns pontos do nosso trabalho de investigação que já parecem claros para o público e talvez se tornem cansativos. Só quem está formalizando o procedimento tem que proceder, tem que fazer as coisas. Todo mundo já sabe que o governo poderia ter comprado vacinas e não comprou. Todo mundo já sabe que o presidente Bolsonaro escolheu se assessorar com pessoas que ou não são da área ou que defendem teses totalmente diferentes daquilo que o mundo inteiro fez. Então, isso já está bem provado. As pessoas cansam de ficar ouvindo esses debates intermináveis. Eu imagino que a gente vai agora caminhar para uma parte que talvez não tenha tanto interesse de mídia, mas tem muito interesse processual. Análise de documentos, análise de quebras de sigilo, para avançar na questão dos contratos realizados pelo governo, para entender por que o mundo inteiro parou, por exemplo, de falar sobre cloroquina e o Brasil continuou falando. Por que o Brasil retardou a compra de determinadas vacinas e acelerou de uma específica? São perguntas que a gente vai esclarecer nas próximas semanas. Covaxin vai ser um tema quente agora na CPI? Sim, eu apresentei os requerimentos para ouvir os sócios, os representantes, as quebras de sigilo e a solicitação também da documentação que envolve o contrato da Precisa Medicamentos com a Bharat Biotech da Índia. Entender qual é essa relação. É a única vacina que o Brasil adquiriu através de um intermediário, de um atravessador, e por um custo mais alto, muito mais elevado que todas as outras, e muito mais alto do que o preço que foi oferecido na embaixada pela própria fabricante. É o tipo de coisa que precisa de esclarecimento maior. Você acha que há indícios de corrupção na aquisição de vacinas da Covaxin? O Ministério Público apontou nesse sentido, Raquel. O Ministério Público Federal pediu o desmembramento de uma apuração que estava na esfera civil e agora passou também para criminal, justamente em cima desse contrato. Nós aqui, até por conta da minha experiência profissional, preferimos esperar um pouco mais para dizer se os indícios são efetivamente da prática de crime, corrupção, da advocacia administrativa. Mas os indícios de que nós tivemos uma coisa totalmente atípica, esses já estão postos. Recentemente, o senhor falou que a CPI da Covid-19 não ia dar nem impeachment, nem prisão. No que a CPI vai dar, então, senador? É um esclarecimento que eu tenho feito sempre, para que as pessoas não tenham uma falsa expectativa. A conclusão de uma CPI é um relatório, é só isso. Com o relatório, as pessoas, outros atores políticos ou jurídicos podem tomar providências. O Ministério Público pode acionar por crime comum e a Câmara dos Deputados pode processar pelo crime de responsabilidade, enfim, um pedido de impeachment. Isso tudo é possível. Os fatos que a gente está identificando e provando são graves, mas não é a CPI que faz isso. É muito importante para que não gere uma decepção no final. Depois a culpa da pizza não recaia sobre o colo dos senadores, né? Exatamente. Essa pizza, se ela existir, ela vai ser feita em outro forno. O senhor é autor de diversos pedidos de quebra de sigilo. O que o senhor espera encontrar? Pode surgir aí
nessas quebras de sigilo, um novo Fiat Elba, né, fazendo referência ao evento que foi a gota d'água para o impeachment do ex-presidente Fernando Collor? É possível, Raquel, que a gente tenha algum tipo de situação nesse sentido. Nossa expectativa, primeiro, é provar vínculos entre as pessoas, entender os contatos que eram mantidos, a frequência, localização onde se tinha essa troca de ideias. O senhor sugeriu que o secretário Fábio Weingarten fosse preso por falso testemunho no início da CPI, nos primeiros depoimentos. Há quem aponte que, ao decidir não punir o ex-secretário de comunicação, o ex-SECOM, do governo, a comissão perdeu fôlego. Na sua avaliação, Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação do governo Jair Bolsonaro, deveria ter saído preso da CPI? Ele cometeu o crime de falso testemunho, flagrantemente. O presidente da CPI poderia dar voz de prisão e conduzi-lo para fazer o procedimento que é afiançado. Naquele momento, o presidente Omar Aziz decidiu fazer um caminho político, enfim, intermediário, enviar os dados para o Ministério Público apurar se tem ou não tem crime. É uma escolha. Eu acho que não prejudicou o trabalho da CPI, mas gerou uma expectativa de que outros depoentes, e de fato aconteceu, usassem o recurso da mentira, enfim, do falso testemunho escancarado. O general Pazuello foi um dos exemplos mais objetivos. Ele mentiu do começo ao fim. Então foi um precedente negativo, né, para a CPI. Sim, sim, mas as pessoas precisam estar melhor aparelhadas para participar disso. Aquilo era o início da CPI, as equipes ainda sendo montadas, e acho que talvez o presidente Omar, o relator Renan, não tivessem, enfim, um domínio pleno das possibilidades que as funções permitiam ali. Isso, enfim, gerou essa decisão, foi respeitada, superada, e agora a gente está aí já na outra etapa da investigação. Nessa segunda-feira, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, atendeu ao pedido de governadores de estados e suspendeu a convocação deles para a CPI. Para o senhor, os governadores devem ser ouvidos pela comissão? Para atender o escopo da CPI, como ela foi lida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é indispensável ouvir os governadores, porque ela tem o objetivo de apurar a ação e omissão do governo federal, mas também eventuais casos de fraudes, corrupção, no uso dos recursos federais encaminhados para estados e municípios. A partir da decisão da ministra Rosa Weber, e se ela for confirmada pelo plenário do Supremo, claramente a CPI terá seu escopo reduzido, por decisão do Supremo, não por decisão da Casa. Mesmo sendo suplente na CPI, o senhor tem chamado a atenção pelas suas perguntas sempre assertivas, sempre muito pertinentes. O senhor é delegado civil da Polícia do Estado de Sergipe. O senhor tem utilizado essa sua bagagem, esses seus conhecimentos técnicos nas oitivas na CPI? E como é que o senhor avalia a postura dos seus colegas nos interrogatórios? O depoimento da doutora Nise foi muito confuso e extremamente irritante para quem estava participando, porque ela claramente tentava mistificar, enfim, desinformar, mentiu em vários momentos do depoimento. Isso acabou exasperando alguns colegas que talvez tenham ultrapassado, de alguma forma, algum limite no tom. Mas, do ponto de vista de ofensas, ameaças, não, eu não vi nada nesse sentido. E eu fui um dos inquiridores que mais cobrou e não vi nenhum tipo de excesso nisso. O Supremo Tribunal Federal também determinou que o relatório da CPI tenha prioridade de tramitação no Ministério Público. Mas o senhor realmente crê que o PGR vai dar continuidade aos trabalhos da comissão, vai denunciar os envolvidos? O procurador-geral, Augusto Aras, tem uma atuação lamentável, efetivamente omisso, claramente inclinado a buscar uma aproximação política com o presidente da República e seu grupo. Ele agora vai passar por um processo de indicação ou não para recondução e aprovação ou não pelo Senado. Então, tudo que ele faz e deixa de fazer vai ser muito bem observado aqui em Brasília. Eu acho importante respeitar as instituições. Eu não tenho como inventar outro caminho, um atalho. Só o que eu posso fazer é encaminhar para o Ministério Público para que ele tome as providências. Se o Ministério Público não toma as providências, a República anda muito mal. Infelizmente, nós atingimos, no último final de semana, a triste marca de 500 mil mortos por Covid-19 no Brasil. 500 mil de brasileiros mortos por essa doença. A CPI da Covid tem tentado desvendar o caminho que nós percorremos até chegar a esse número trágico. Na sua opinião, já é possível apontar quais foram os maiores erros cometidos
E se esses erros não tivessem sido cometidos, será que o número de mortos pela Covid no Brasil seria menor? Nós temos uma clareza de que os erros aconteceram em todas as esferas. A falta de uma coordenação nacional efetiva, bem organizada, fez toda a diferença no resultado. Nós já temos estudos juntados que variam entre 125 mil até 375 mil mortes que poderiam ter sido evitadas se o Brasil atuasse na média mundial de qualidade de atendimento à pandemia. Isso é muito grave. O presidente da República jamais mostrou entendimento da situação. Ele desvaloriza a doença, ele subestima as gravidades, ele desmerece as vítimas e, principalmente, não faz o dever básico do que um gestor deve fazer, que é buscar assessoramento técnico adequado e tomar as medidas conforme elas se mostram necessárias. Talvez o grande erro, assim, do seu ponto de vista objetivo, está na compra das vacinas. A demora na compra das vacinas, a deliberada estratégia de retardar essa compra, apostando que a pandemia era só uma gripezinha, apostando que não ia ser necessário comprar vacinas, porque aconteceria uma imunidade de rebanho natural, que era a tese do deputado Osmar Terra. Tudo isso somado fez que o Brasil chegasse hoje um apagão de vacinas. Mesmo com todos os órgãos de saúde tentando acelerar a vacinação, falta um insumo. Então, pelo menos 5 ou 6 capitais hoje não podem vacinar em primeira dose. Isso impacta na falta de pessoas protegidas imediatamente e na possibilidade de surgirem novas variantes, agravando a situação. Então, o Brasil fez tudo errado, mas alguns erros são mais graves que outros. Por tudo que foi dito e foi ouvido na CPI, por todos os documentos levantados até agora, a CPI acredita que realmente foi se utilizado, por exemplo, o estado do Amazonas para um experimento na questão da imunidade de rebanho, imunidade coletiva, para comprovar a tese da imunidade coletiva. Já há elementos que apontem para isso? Sim, sim, você tem essa percepção. A equipe do Ministério da Saúde, sob o comando do general Pazuello, tinha esse entendimento de que a pandemia deveria ser tratada à base de tratamento precoce. Hidroxicloroquina, ivermectina, zinco, coisas que comprovadamente não funcionam. E quando o estado do Amazonas sofreu um pico mais grave da doença, ao invés de dar o atendimento adequado, que era aumentar o número de vagas em UTIs, garantir atendimento médico, enfim, devidamente preparado para tudo que foi necessário, não. Eles colocaram um Tratikov para ser lançado lá, que era um aplicativo que receitava cloroquina até para crianças, e levaram equipes para tentar justamente insistir nesse tratamento. E continuam alguns deles até hoje, porque eles continuam na equipe do ministro Queiroga. O ministro Queiroga é um ministro que cada vez mais se parece com a rainha da Inglaterra. Usa a coroa, mas não manda em coisa nenhuma. A equipe é a mesma da época do Pazuello e é uma equipe que não se reporta ao Queiroga. Se reporta, na verdade, a esse grupo que está mais no Palácio, ao próprio presidente da República. O estado do Amazonas sofreu muito por esse erro total de avaliação estratégica. A gente pode falar em crime continuado? Se a gente for tratar como crime, ele é continuado. Com certeza nós temos erros continuados. E ainda hoje você vê estímulo à aglomeração, redução da gravidade da doença, a geração de uma expectativa de que a pandemia já passou. Não, a gente está com a média de 2 mil brasileiros morrendo por dia. Isso é uma coisa totalmente fora do normal. A gente está naturalizando o absurdo. Então, se hoje a gente chora 500 mil de brasileiros mortos, por esse ritmo, daqui a 30 dias, serão quase 600 mil. A gente não pode deixar que isso continue dessa forma. A CPI tem um papel para cumprir, que é de esclarecer as pessoas e trazer esses fatos para a luz, e daí para diante são outras instituições, outros atores que vão dar andamento a isso, e no final das contas o eleitor pelo voto. Senador, já são 121 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. 6 deles foram descartados, 115 continuam na gaveta do presidente Arthur Lira. A oposição tem tentado unificar todos esses pedidos num único pedido. Seria um super pedido de impeachment que apontaria pelo menos 20 tipos de crimes de responsabilidade eventualmente cometidos pelo presidente da República. O senhor acha que há vontade política ou essa articulação ela é mais cosmética? Você tem grupos hoje da política brasileira que têm esse entendimento, defendem isso e estão preparando a parte técnica. Só que o impeachment não é apenas técnico, ele é também político. E hoje você não tem ambiente político na Câmara dos Deputados por recebimento de uma denúncia desse tipo. Infelizmente, o atual presidente, o deputado federal Arthur Lira, hoje é um homem extremamente ligado ao governo federal, está no centro da distribuição de verbas e cargos,
e já manifestou várias vezes que não vai dar andamento aos pedidos. É uma limitação da legislação de hoje, que confere a uma pessoa apenas esse tamanho poder. Senador, e apesar do forte apelo popular, dos indícios veementes, claríssimos da possível prática de crimes por parte do presidente da República, o deputado Arthur Lira, que é um apoiador do presidente, insiste em ignorar esses pedidos de impeachment. Ele sequer cumpriu a lei de impeachment, que determina que o presidente da Câmara, ele deve, assim que receber um pedido, ele deve estabelecer uma comissão e a comissão, sim, vai avaliar a tramitação ou não, a conveniência ou não da tramitação desses pedidos. O que falta, então, para a lei ser cumprida? As pessoas, infelizmente, continuam tratando a política parlamentar brasileira como um balcão de negócios. Mesmo que sejam negócios lícitos, de interesse de emendas e de cargos para atender o seu Estado, mas negócios. E não é para ser isso, é para ser a construção de uma nação, a defesa da democracia. Eu faço votos para que o povo de Alagoas leve tudo isso em consideração nas eleições de 2022, onde o mesmo deputado, Arthur Lira, vai ter que submeter o seu nome à apreciação. E certamente vai ser cobrado pela inércia que hoje ele mostra. No último final de semana, nós vimos protestos pelo Brasil inteiro pedindo o impeachment de Jair Bolsonaro em diferentes cidades do país. Esses protestos, na sua opinião, podem ser a peça que está faltando para que, finalmente, o presidente da Câmara se sinta realmente pressionado pela população a aceitar um dos mais de 100 pedidos de impeachment? Afinal de contas, foi isso que nós vimos, tanto no governo Collor quanto no governo Dilma. O povo foi às ruas, né? O povo pediu pelo impeachment e o impeachment aconteceu, tanto no caso de Collor quanto no caso da Dilma. Falta ainda esse elemento, o elemento rua, para que os pedidos de impeachment sejam finalmente aceitos pelo presidente da Câmara? É uma peça que ajuda, sem dúvida nenhuma, a pressão popular, mas a gente vive um momento em que as aglomerações são extremamente perigosas. Então, a rua nunca vai ter a mesma intensidade que teria com a liberdade total de circulação e manifestação. Eu espero que as instituições funcionem, que o Ministério Público Federal faça seu papel. A gente tem muita coisa para apurar. E que, no final das contas, a Câmara dos Deputados também assuma seu papel lá. Mas eu acho que as ruas ainda vão levar um tempo para ter a intensidade que seria necessária para o impeachment. Até porque o ritmo da vacinação ainda não é o adequado. O senhor acha que tem alguma correlação? Ou seja, menos vacina no braço, mais a gente esfria essa população, menos gente na rua pressionando pelo impeachment. Governo, né? Se o governo acelera o processo, se ele tivesse competência para acelerar o processo, que aparentemente ele não tem, ele vai enfrentar uma população imunizada e apta para reclamar nas ruas. Se ele retarda, em contrapartida, ele aumenta essa angústia, ele aumenta o desemprego. O governo se colocou numa situação muito difícil, escolheu essa situação. Nós poderíamos estar num quadro totalmente diferente. A CPI já mostrou que eram milhões de doses a mais que ele poderia ter, é uma quantidade de imunizados imensa que ele poderia ter já hoje e que deixamos de ter porque o presidente e sua equipe não quiseram. Senador, desde o começo dessa gestão, chama a atenção a forma desrespeitosa, a forma grosseira e até ofensiva com que o presidente da República tem tratado os jornalistas e, em especial, as mulheres jornalistas. Bolsonaro tem feito campanhas de difamação frequente contra a imprensa, a mesma imprensa que sempre foi diligente, que sempre foi a sentinela da democracia, que sempre foi a voz que denuncia os abusos para a sociedade. Como é que o senhor vê esses ataques e quais as consequências desse comportamento incivilizado com relação à imprensa? Primeiro de tudo, é lamentável. Nada justifica a falta de educação e desrespeito, nada. Mas é também um sinal de uma fragilidade imensa. É um homem que não tem capacidade de responder questões simples. Ele não tem como responder por que o Brasil chegou a 500 mil de mortos. Ele não tem como responder os cheques do Queiroz na conta da Michelle, supostamente na dele mesmo. Nada disso ele consegue explicar. E ele imagina que com os gritos e com aquela tentativa de amedrontar, ele vai evitar o questionamento. Não vai. O Brasil vive uma democracia, a nossa imprensa tem uma liberdade já há muito tempo e enfrentou situações piores. Então, eu tenho certeza de que toda essa tentativa de intimidação vai se reverter contra ele. Os veículos de imprensa cada vez mais vão incentivar e vão tentar proteger os seus profissionais para que façam o seu trabalho. A gente vê isso no dia a dia da CPI. Não só a sociedade organizada através das redes sociais, mas a imprensa tem colaborado muito na avaliação de documentos,
na indicação de provas a se buscar, e certamente todos nós estaremos juntos na defesa da democracia. A covardia que se esconde atrás da grosseria não vai vencer. Você acha que não corremos risco de um golpe, não um golpe nos moldes de 64, mas um golpe às surdinas, como foi feito um desmantelamento das instituições, como foi feito, por exemplo, na Venezuela? Nós temos esse risco, sim. O presidente Bolsonaro é claramente um admirador do modelo autoritário. Ele ataca as instituições todos os dias. Mas acredito que o povo brasileiro e as instituições têm condição de dar uma resposta adequada, impedindo esse golpe, deixando cada vez mais claro, mais transparente a incompetência profunda, o desrespeito à vida, a falta de qualquer tentativa mínima de se construir um projeto de nação. Hoje eu perguntei ao deputado Osmar Terra, ele usava aquela fake news tradicional já, de dizer que o presidente não fez nada porque o Supremo não deixou. E eu perguntei se existia alguma única política pública de saúde que o presidente quisesse adotar e que o Supremo não deixou, se ele tinha conhecimento de alguma ideia, de algum projeto que tivesse sido vedado pelo Supremo. E ele não teve capacidade de informar porque não existe, o governo não quis fazer nada. É um poço de incompetência e que tenta esconder isso com agressividade, marketing, fake news. Não vai prosperar. Senador Alessandro, como é que o senhor vê a corrida eleitoral de 2022? Nós vamos ter mais uma eleição bipolar ou há espaço, sim, para uma terceira via? E no caso de haver uma terceira via, quem pode romper esse looping destrutivo de extremos se revezando no poder? Eu, pelo menos, vou estar trabalhando para ter a construção de uma terceira via. Eu acho que, sim, existe um público que não se sente contemplado por nenhum dos dois extremos. Eu, particularmente, não me sinto contemplado por um retorno do Lula e do PT, como não me sinto contemplado pela manutenção do Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro no segundo turno, em 2018, me arrependo do voto. Nunca imaginei que a incompetência fosse tamanha, que o desmonte do aparato de combate à corrupção fosse tão veloz e que Bolsonaro fosse se abraçar com o Centrão e, eventualmente, com o próprio PT em algumas votações para destruir aquilo que ele demorou tanto para construir em termos de combate à corrupção. Então, tem um público grande que está buscando uma solução. Se ele vai ter competência para fazer isso, eu não sei. Mas é um trabalho necessário. Vou gastar uma boa energia tentando fazer isso. O senhor arriscaria um nome para essa terceira via? Acho que esse nome não está posto, pelo menos não foi ainda aceito pela população. A gente tem que, antes de tudo, ouvir as pessoas. O erro de 2018 certamente foi esse. Os partidos não se deram ao trabalho de ouvir a sociedade e entender quais eram as demandas, quais eram as angústias. Eles tentaram apenas encaixar os velhos candidatos de sempre numa roupa nova para ganhar uma eleição. O que deu foi Bolsonaro, porque o pessoal não queria, o cidadão, o eleitor não queria mais o antigo, não queria mais o formato velho de política. E o Bolsonaro se vendeu como um modelo antipolítico, antissistema. Hoje a gente já sabe que não é nada disso. Está aí nos braços do Centrão, enfim. O orçamento secreto nunca foi tão grande como é hoje nesse governo, mas foi a expectativa gerada em 2018. E se a gente repetir o erro, ou seja, se a gente não escutar a população, se não entender quais são as necessidades, a gente vai cair de novo na polarização entre Lula e Bolsonaro, e o Brasil não merece esse destino. Os pretensos candidatos que ainda não se apresentaram, mas que a gente sabe que tem potencial para ser candidato em 2022, o senhor acha que há uma vontade de conversar, de realmente costurar uma aliança? Uma Sim, frente ampla, como dizem? Conversando cada vez mais. Eu não acredito numa grande frente ampla, mas acredito sim numa junção de alguns partidos, de algumas personalidades, no sentido de unificar candidaturas. Teremos 4, 5, 6 candidatos. O Brasil é muito fragmentado. A gente não vai ter um Joe Biden que surja no Brasil, não cabe isso aqui no Brasil, mas cabe sim você ter uma boa opção, que escute a população e que dê uma alternativa confiável de mudança. É nisso que a gente vai investir nessa energia. Senador Alessandro Vieira, muito obrigada pela entrevista. E o Metrópolis Entrevista fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, aproveita para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do Metrópolis Entrevista. Eu fico por aqui, até uma próxima oportunidade. Tchau!